Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis. Sobrevive Félix Auger-Aliassime, que batalha contra o Alexander Miller. Mais de 3 horas de tênis, mas o canadense vence de virada, 2-1, 5-7, 7-6, 7-6 e com direito a espetáculo no final do jogo, né? Os pontos que o Aliassime fez para vencer essa partida, né? Ele ganhou basicamente os últimos 5 pontos em sequência. Cara, essa daí tá entre muitos dos pontos mais impressionantes que eu já vi, tipo assim, sustentando um nível de agressividade e precisão, tipo assim, o cara tava ali pintando as linhas da quadra com a bola, né? E é impressionante que o Aliassime elevou o nível no momento mais importante e, assim, né, faz um grande final de ano, né? Eu não sei se ele vai pra Turim ou não, depende do Musetti, ele precisa fazer uma campanha de muito destaque. Eu acho até que existe uma chance real dele levar essa corrida pra Turim, pelo menos ali até os próximos torneios 250, mas a verdade seja dita, né? Tipo, é o que eu consigo ver de mais realista. Ele passar o Musetti, né? Mesmo que ele passe, ele seria obrigado a jogar o 250 semana que vem, provavelmente, né? E aí tem um outro problema, que é o desgaste físico, né? Tipo, é uma situação muito complicada de gerenciar. O único jeito de passar e, assim, não dar chance do Lorenzo Musetti voltar à disputa, né? Seria ser campeão do torneio, né? E são 2 jogos, assim, já passando mais de 5 horas e meia em quadra, né? Muito ruim, até porque ele já joga amanhã contra o Daniel Altmaier. Então, assim, o jogo de hoje do Aliassime é uma demonstração de resiliência de um cara que quer porque quer, mas, assim, pra mim o melhor ele tá voltando a um grande nível de tênis. Hoje foi um jogaço, hoje ele conseguiu, assim, tirar lá de dentro essa vitória, porque era uma partida iluminada por parte do Alexander Miller, né? Por ser jogando super bem no fundo de quadra, e ele se dá muito bem nessas condições mais lentas, né? Um cara de boa colocação de bola, que gosta desse tempo extra para bater, sempre jogou muito bem no saibro, né? Ele é um cara que se adaptou bem ali ao contexto do jogo, né? Até porque essa quadra mais lenta, simplesmente, assim, ela vai afetar muito quem é bom sacador, né? Você vê que o Opelka levou um 6-1, então, assim, ser um grande sacador sempre importa, sempre ajuda, mas a quadra mais lenta coloca sempre mais em voga, né, essa questão do fundo de quadra. Eu ouso até dizer que o Alcaraz foi um dos prejudicados, né, porque uma das coisas que mais ajudou ele nas quadras rápidas foi o quanto que o saque dele machucou, né, ele conseguindo usar a aceleração do saque dele. E assim, a gente viu na Lever Cup e também agora nessa quadra em Paris, né, o saque ele ficou mais lento, né, e o jogo ficou mais aberto, né? Ele ficou mais vulnerável nas devoluções do adversário. Então, a questão o Aliassime é um cara que saca super bem. Vale lembrar o jogo que ele fez lá, agora eu vou esquecer quem foi o oponente, né, que ele venceu, se não me engano, no torneio de Basel, antes de jogar contra o Jaime Munari e desistir. Foi, acho que, o jogo contra o Tirit, que ele fez 28 aces, né? Tipo, cara, um número absurdo para 2 sets. Então, assim, esse é um cara que tem um saque que faz muita diferença. E hoje ele precisou ir muito mais pra batalha no fundo de quadra. E no final mostrou, né, que, assim, tá merecendo muito o retorno dele ao top 10. E vira o favorito para pelo menos ser o primeiro alternate. Qualquer um que desistisse, o Djokovic, não tiver condições físicas, o Aliassime tá em uma boa condição de quem sabe entrar ali nessa vaga, né? Mas pra mim, assim, o animador tipo, teve um momento de temporada ruim, é o que faz falta, não é o que tá acontecendo agora, né? Desde Cincinnati, o Aliassime certamente é muito mais tenista do que o Lorenzo Musetti, nos resultados dizem isso, mas a questão o que ele é dali pra frente é o que dá otimismo, porque, assim, a garra tá de volta, a confiança e o jogo no fundo de quadra machucando muito mais. Porque esses pontos hoje pra decidir o jogo eram coisas que ele não tava fazendo no ano passado, ou até mesmo no ano retrasado. Essa convicção de ir pro ataque, de não hesitar duas vezes, e a bola machucar mesmo nessa quadra lentíssima, né? Porque assim, a quadra tá lenta, ela é ruim pra quem gosta de acelerar os golpes também, né? E assim, o cara foi lá, né? Tipo, pintou as linhas, como eu disse, né? E as bolas que ele conseguiu ali pra chegar lá e vencer o set do Miller é aquele negócio. O Miller ficou assim, com aquela cara, né? Poxa, o que mais eu podia fazer? Foi mérito total do Aliassime e saiu de situações difíceis. Estava 3-0 no tie-break pro Miller e ele conseguiu virar para um 7-4, né? Um final de tie-break magnífico do tenista canadense.
e agora tá aí, vai enfrentar o Daniel Altmaier. Vamos ver como o cansaço afeta, porque foi um jogo de 3 horas, de muita trocação no fundo de quadra, então assim, fisicamente falando, é problemático lidar com isso, e eu quero ver aí como que o Musetti joga hoje, porque assim, não dá pra negar, existe pressão em cima do Lorenzo Musetti. Se ele perde hoje, o Medvedev, e a gente pode até falar do Aliassime, começa a ter um pouquinho mais de esperança na briga e de quem sabe ali, pelo menos, colocar a disputa para levar, quem sabe, ao ATP 250 da semana que vem, né? Tipo, se o Medvedev for campeão, acho que ele não consegue ultrapassar o Lorenzo Musetti, mas de qualquer jeito, né, ele se aproxima o suficiente para obrigar o italiano a jogar mais uma semana, etc. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tô bem curioso, mas é um nível de tênis aí muito legal que vem sendo proporcionado por esses tenistas aí, tanto o Danil quanto o Aliassime. Pra mim, a grande notícia desse fim de ano, os dois voltando a jogar muito bem e quem sabe sendo esperanças para que na próxima temporada a gente tenha mais disputa, quem sabe um pouquinho mais de equilíbrio, porque se eles jogando bem, vão fazer bem ao tênis, né? E hoje é uma demonstração disso, um baita jogo de tênis, para mim o jogo do torneio, maravilhoso jogo, nível altíssimo pelos dois atletas, mas no final, quem leva melhor é o canadense Félix Auger-Aliassime, mais uma vitória para ele, e assim, né, tá aí nas oitavas de final, e o chaveamento dele venceu o Altmaier, o oponente nas quartas é Vacherot ou Cameron Norrie. Então assim, poderia ser um Alcaraz ali no meio do caminho, né? Ele é tenista pra ganhar desses caras, né? Aí na semifinal, o negócio tende a ficar mais complicado. Taylor Fritz, De Minaur, ainda mais se ele demorar muito pra avançar esses jogos, ficar muito cansado. Mas, de qualquer jeito, ele vai construindo um caminho possível para quem sabe ter aí uma semifinal e fazer o semifinal, ele pode fazer 400 pontos, né? E caso o Lorenzo Musetti caia hoje, né, caso ele seja eliminado hoje pelo Sonego, né? Aí a situação para ele fica mais complicada, né? Porque caso o Musetti seja derrotado, ele vai precisar aí nada mais nada menos, né, do que o Aliassime caindo ali nas semifinais para evitar que seja ultrapassado e vai ser, como eu disse, obrigado a jogar os 250 da semana que vem, porque aí, tipo, não é aquele negócio, né? Senão não vai ter os pontos necessários garantidos para ir pro Finals, né? E lembrando, ir pro Finals não é só a honra de jogar o torneio, tem muito dinheiro envolvido, cada vitória pode valer mais 200 pontos de ranking na fase de grupos, ainda tem a questão de se você avançar, né? Tipo, uma vitória de semifinal vale 400 pontos, então assim, é muito ponto que tá em jogo, é muita premiação e dinheiro, e assim, imagina, né? 1.500 pontos é o que você ganha para um título invicto. Você ganha 2 partidas de fase de grupos, já são 400 pontos no ranking. Vale mais do que um título em um 250. Então, é isso que a gente tem que parar para pensar. Uma vitóriazinha que seja ali no Finals pode ser muito importante para o ranking, garantir chaveamentos melhores, né? E, obviamente, a disputa, né? E a oportunidade de se testar contra os melhores da atualidade. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.